Quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: chegou o dia. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo do 1 até o 5. Dizem assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Hoje é 26 de setembro de 2023. Pessoal, oreis por nós, tá? Deus sabe de tudo. Nós precisamos dar prosseguimento aqui nessa missão e eu estou tendo alguns problemas, viu? Deus abençoe vocês, mas orem por mim, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença. Em oração eu quero te pedir, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em favor de cada ouvinte. Contempla os que estão doentes, os que estão desempregados, os que estão preocupados, as famílias de todas essas pessoas. Também te apresento a minha família, a minha vida, essa missão nossa aqui, Senhor. Nos ajude, faça segundo a sua vontade. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: chegou o dia. E eu quero falar de um dia específico, um dia marcante, um dia especial, um dia ímpar para qualquer ser humano. E eu até fico aqui pensando, talvez a senhora, o senhor, você tenha parentes que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E tem hora que você diz que essa pessoa vai morrer, partir sem salvação. Parece que você não tem esperança, senhora, o senhor. Mas saiba, o dia dessa pessoa vai chegar, assim como chegou para Saulo de Tarso, tá? Perturbou muito a igreja, né? Não foi um dia nem dois, mas meses, talvez muitos anos, mas chegou o dia dele, o dia de se encontrar com Jesus. O ser humano, ao nascer, já traz consigo, e a gente sabe disso, a nódoa, a mancha do pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, fala sobre isso e diz que já no ventre da mãe, a criança já é concebida em pecado. Por isso é que todos nós, seres humanos, precisamos de reparação espiritual. Às vezes está perfeito, nasceu perfeito fisicamente, mas está aleijado espiritualmente. Então a gente precisa se encontrar com Jesus, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus é aquele que perdoa todos os pecados do homem a partir daquilo que a gente chama de pecado original, que já nascemos com ele. Jesus é o purificador das almas dos homens. A criança, até a sua idade da razão, a idade do entendimento, ela não tem condição de decidir por Jesus, por aceitar Jesus. Não sabe discernir ainda
nem a mão esquerda, com certeza, nem a mão direita. Uma criança tenra, na sua tenridade. No entanto, há uma responsabilidade grande dos pais e tutores dessa criança. Porque a palavra de Deus, ela diz, ela mostra para nós que nós temos um compromisso de, mesmo que essa criança ainda não tenha, né, condição de decidir, né, se quer Jesus ou não, por ser criança, mas a gente que já, nós como adultos, devemos ensiná-la, educá-la. Provérbios capítulo 22 e versículo 6 é muito conhecido, onde manda cada um dos adultos educar a criança no caminho onde deve andar. Isso fala de andar ou ensinar o caminho da verdade, o caminho da pureza, o caminho do Senhor. Aí diz o restante do versículo: quando crescer ou envelhecer, não vai se esquecer daquilo que aprendeu, não é? A história de Saulo, eu não vou nem contar aqui para não ser muito prolixo nessa mensagem, mas a gente sabe que Saulo, ele antes de ter esse encontro, antes de chegar o seu dia aqui em particular, ele perseguia, como diz aqui o texto base, né? Que ele pedia um documento, um alvará, né? Na linguagem de hoje, aqueles principais das sinagogas, né? As autoridades religiosas da época e tudo mais, para invadir as casas dos cristãos. E ele pegava homens, mulheres e prendia todo mundo, sem, sabe, uma acusação legítima. Era uma atrocidade. Mas Jesus estava somente de olho naquele perseguidor. Jesus estava, sabe, permitindo, porque Jesus é assim. Vai permitindo, né? Como a gente sempre diz, dá corda, deixa a corda desse homem ficar bem frouxa à vontade, né? Aí passa um dia, 2, um mês, 1 ano, 2, 10, no mundão, fazendo o que quer. Mas tem um dia que chega o dia dele, o dia do encontro. E nesse dia que ele vai para perseguir, vai com todo o gás, na linguagem nossa, né? Com toda a fúria, com toda a sede ao pote, para fazer o que ele sabia fazer bem, como homem, digamos, zeloso da lei, mas um zeloso que queria ver o mal dos cristãos. Isso pela sua ignorância também espiritual, com certeza. Aí nesse dia que ele vai, né, com o seu cavalo e pessoas acompanhando, né, certamente alguns soldados, aí Jesus marca aquele encontro. Olha, chegou o dia. Quem sabe naquela manhã, na manhã daquele dia, Saulo acordou pensando que, sabe, fez a programação do dia. Olha, tal hora vai ser assim, tal hora vou chegar naquela casa, vou fazer isso, vou entregar naquela cadeia, naquela prisão. Mas Jesus tem outros planos. Ele não sabia que aquele era o dia dele. Chegou o dia, como eu dei aqui o título hoje, o dia de Saulo. Aí ele se encontra com Jesus naquele clarão ali, da presença de Jesus. Ele cai por terra, fica sem enxergar, mas ele ouve a voz. E quando ele ouve a voz, ele ouve diferente, é uma voz diferente. Não era a voz de um sacerdote, nem de um sumo sacerdote, que dava legalidade, para que ele fizesse o que quisesse com os cristãos. Aquela voz era uma voz diferente, uma voz meiga, mas de autoridade, porque ele reconheceu, não sabia quem era Jesus ainda, mas quando ele ouviu a voz, disse: quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, quem tu estás perseguindo. Você não está perseguindo a igreja. Tem gente que pensa, sabe, que quando cria algumas situações para machucar a igreja, né, a igreja do Senhor, a noiva, pensa que está perseguindo a noiva de Cristo. Negativo. Está perseguindo o próprio Cristo. E será que vai ficar por isso mesmo? Bom, aí Jesus disse: dura para ti recalcitrar, ou seja, se revoltar contra os aguilhões.
Eu quero concluir dizendo o seguinte, que o local e dia do encontro, não se preocupe. O dia, a hora, o local, no caso de Saulo aqui, foi em via pública. Mas o Senhor Jesus, quando tem o dia marcado, ele encontra mesmo e nada impede. Quero concluir mesmo agora, deixando uma palavra de Paulo também, mesmo Paulo, agora Paulo, né? Antes Saulo, perseguidor, mas depois de todo o tratamento espiritual que ele recebeu de Jesus, pelo Espírito Santo, veja que ele diz na carta dele aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Significa que todos precisam de ter esse encontro com Jesus. Vai chegar o dia de alguém que você está orando para que entregue sua alma para Jesus, essa pessoa. Pode crer. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.